Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego. O nosso programa de hoje fala sobre uma profissão dentro da área da medicina, que é a ortopedia. E para falar com a gente sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Alex. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo até aqui participar com a gente. Eu que agradeço o convite, uma satisfação poder ajudar. Obrigado, o prazer é nosso. Doutor, para começar, quem se interessa pela ortopedia, que tipo de formação a pessoa tem que procurar? O ortopedista é um profissional médico, né? Então, primeira providência, se você tem algum interesse na área ortopédica, como eu tive quando era criança, né? Eu me interessei pela ortopedia por já ter quebrado o braço algumas vezes durante a minha infância. E para procurar a profissão, você deve fazer medicina, né? São 6 anos de curso, né? Então é um curso em geral em relação aos outros, demoram 4, 5 anos, um pouco mais extenso, né? E após a formação, durante a sua formação médica, você tem que prestar um novo concurso, que é a residência médica, que envolve só os médicos já formados, que destinam a cada especialidade. E dentro desse concurso vai fazer uma nova especialização de 3 anos. Né? E após os períodos, vai se formar ortopedista, presta um concurso pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. E após esse período, você pode escolher se você quer fazer outras especialidades, como mão, coluna, quadril, joelho, traumatologia, e aí envolve mais um período de 1 ano a 2 anos. Então, tempo total, mais ou menos 11 anos para você falar que você fez ortopedia e especialista em alguma área específica. Já deu para perceber logo de cara que a pessoa dificilmente vai parar de estudar, né? E até hoje... É um processo contínuo de reciclagem e capacitação. Eu sou formado em medicina há 19 anos, né? E ainda hoje eu tenho que estar sempre estudando, procurando, porque é muito dinâmico, né? O que se aplicava quando eu aprendi na ortopedia não se aplica mais de modo tão definitivo. Então você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, novos métodos, né? Então são 11 anos para se formar ortopedista e mais um tempo aí sempre aplicando esses novos conhecimentos, né? Primeiro requisito, então, tem que estudar muito para valer. Tem que gostar. E, doutor, fala um pouco mais para a gente sobre esse tempo de estudo dentro de uma faculdade. O que o aluno vai encontrar? Tem muita aula teórica? Ou é equilibrado com a prática? Como é o período de especialização, de estágio? Conta um pouquinho para a gente aí sobre esse período de formação. Olha, Fernanda, para entrar na medicina, e hoje não é diferente, né? É uma fase de bastante estudo que você tem que fazer uma reclusão, né, do que você gosta. Se você gosta de jogar bola, sair com os amigos, você vai ter que tomar 1 ano para você conseguir atingir esse objetivo. E era a minha impressão quando eu entrei na medicina, de que eu tinha estudado o máximo que eu tinha conseguido na vida. E não foi bem assim, porque a partir do momento que você entra, você tem muita coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. Então, assim, você tem que se dedicar de novo. Estudo todos os dias, né? Você vai ter provas semanalmente. Hoje em dia, as faculdades mudaram um pouco o sistema. Então, elas aplicam muito mais a parte prática desde o início da faculdade. Então, um aluno no primeiro ano já tem acesso ao paciente, a pequenas cirurgias, né, a anatomia. Então, uma faculdade hoje em dia é muito mais dinâmica, né? Se tiver integrada a algum hospital, facilita ainda mais, né? Porque eles têm contato ao leito, contato com os ambulatórios, né? Então, você vê como é que funciona a parte do trabalho diário disso, né? Mas, em termos de estudo, é assim, você não vai nunca conseguir ter um repouso no seu estudo. Porque quando você acabou a sua faculdade, que fez todas as provas, né? Passou por todos os objetivos que você tinha dentro do seu estudo, a residência te exige um pouco mais, porque aí você vai entrar com pessoas que já passaram na medicina e elas querem o mesmo objetivo que você. Então, você tem que se destacar entre essas pessoas. Então, tudo aquilo que eu falei em relação a ter entrado na faculdade, de pegar um período em que você vai falar, agora meu objetivo é esse, eu vou passar em medicina. Quando você acaba, está dentro disso, você tem que prestar residência, isso se torna ainda mais significante. Bom, o objetivo do nosso programa tem sido mostrar para as pessoas que nos assistem um pouco de cada profissão para aquele que está procurando ainda uma área, uma colocação no mercado de trabalho, tentar se encontrar dentro daquilo que se adapte melhor a ele, né? Então, na sua opinião, como deveria ser o perfil da pessoa que vai buscar a medicina e uma especialização em ortopedia? Só voltando um aspecto, assim, eu falei de tudo isso e a impressão que dá é que é só sofrimento.
tá? E não é, tá? É lógico que você tem, sei lá, um quadro de 300 matérias. Assim, você vai se apaixonar por algumas, isso vai ser uma coisa apaixonante, você vai querer buscar aquilo. Sempre vão te mostrar outras questões dentro da medicina que você não vai se interessar tanto. Mas, por exemplo, na ortopedia, assim que eu entrei, me apaixonei pela anatomia, né? Então, anatomia musculoesquelética, digestiva, neuroanatomia, né? A parte cirúrgica. Então, você vai pegando esses pontos como um parâmetro para você de estímulo, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu sempre gostei muito de praticar esporte, sempre fui um indivíduo muito ativo, né? Gostei muito sempre de física e matemática. E a ortopedia tem um pouco desse aspecto, porque é uma parte muito, a gente envolve muito com a biomecânica, né? Então a questão de conceitos físicos, conceitos de pressão, tensão, compressão, né? A parte de anatomia, você tem que ter isso bem definido na sua cabeça, né? Noção espacial, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia dentro da ortopedia, você tem que ter uma noção entre sair na entrada de um fio por aqui e ele sair na parte de cima, né? Então essa questão de noção espacial é uma coisa super importante também. E por mais que se pense o contrário, você tem que ter uma boa relação com as pessoas, porque em geral, na ortopedia, todo mundo está com alguma queixa com dor relacionada a um trauma recente, a uma lesão crônica, então ela está incomodada com aquilo. Então você saber ouvir, interpretar, tentar tratar, né? Isso é importante no ortopedista também, né? A paciência entre ouvir e objetivar, traçar um planejamento de cura, né? Que por vezes pode ser em 3 dias ou 1 ano e meio, né? Então, esse contato do médico ortopedista com o paciente é extremamente importante, porque é uma relação de parceria. Fundamental. Fundamental. Tem gente que acredita, eu acho que ainda é um mito que tem que ser acabado aos poucos, né? Que o médico, o especialista, o ortopedista no caso, ele se formou, ele obrigatoriamente vai ter que abrir um consultório, montar um consultório e trabalhar ali. Mas a profissão oferece outras opções, né? Fala um pouco para a gente onde que esse profissional pode trabalhar. A ortopedia, ela abre, para começar assim, como ela tem diversas especialidades, por exemplo, eu pegar um paciente, um médico que faz mão e um que faça quadril, que é o meu caso, por exemplo, são cirurgias delicadas e cirurgias um pouco de maior volume e mais demoradas, né? Então, o profissional que decide fazer mão, por exemplo, ele vai ter cirurgia, se ele optar por cirurgia, ele vai trabalhar sempre com um tempo rápido de cirurgia, meia hora, 1 hora e meia, enquanto uma pessoa que faça quadril pode ficar 1 hora, 4 horas em cirurgia. Não necessariamente você precisa escolher uma especialidade cirúrgica, né? Se você tiver afinidade com ambulatório, com atendimento de consultório, você pode atender só no consultório, só conversa, tratamento associado à fisioterapia, diagnóstico, né? Mas você pode optar também por trabalhar só em pronto-socorro e ser que a gente chama de o médico que faz a urgência, né? Então fica responsável por pacientes que acabaram de ter um acidente automobilístico, moto, atropelamento, ou tradicional, que são os pacientes que vão procurar pronto-socorro atrás de resolução de dor no ombro, dor nas costas, né? Existe a possibilidade de associar a acupuntura, né? A medicina esportiva, então hoje em dia a gente tem muita essa facilidade em relação ao ortopedista que já está vinculado ao tratamento osteomuscular, associar também a medicina esportiva, que é o atleta, né? Então aquele indivíduo, não necessariamente o atleta profissional, né, de um grande clube, mas o atleta que de fim de semana, que treina em academia, que desenvolve dores no seu dia a dia. Então isso também é uma área boa para a ortopedia, né? O leque é muito grande, né? Tem muita possibilidade, então. Não é uma área restrita. Pelo contrário. Isso é muito importante também. Um dos benefícios é que é específica em termos de, se tiver algum paciente dentro de um setor de atendimento que tem alguma queixa relacionada à parte ortopédica, em geral só quem vai resolver é o ortopedista. Chama ortopedista. Então é uma especialidade que é fundamental dentro do funcionamento da saúde. Muito mais importante até do que as pessoas imaginam, né? No dia a dia da profissão, tenta resumir um pouquinho para a gente como é o dia a dia de um ortopedista. Olha, você pode optar, assim, em geral, não existe uma rotina, né? Você tem rotina da semana, mas a sua segunda, terça, quarta, quinta e sexta são dias diferentes um do outro, né?
Então, por exemplo, você tem uma segunda-feira de manhã que você opera em determinado hospital, à tarde você faz o consultório, e aí você passa atendendo no período da tarde 15 pessoas, né? E aí é um sistema de conversar, examinar, solucionar. No dia seguinte você pode partir para um sistema só de cirurgia, né? E fazer cirurgias marcadas, já que você já tem conhecimento já prévio a um mês, né? Já tendo agendado essas cirurgias. No período da tarde você pode fazer, por exemplo, um atendimento de SUS, onde você vai operar pacientes que sofreram algum trauma ou cirurgias, né? Então, são cirurgias que você não necessariamente vai conhecer, talvez você só conheça naquele momento, né? O que geralmente é algum imprevisto. Você pode fazer plantão durante o seu dia a dia, né? Então, minha rotina, por exemplo, de segunda a sexta é completamente diferente um dia do outro, né? Tem dia que eu faço consultório o dia inteiro, né? E você vai buscando o que você mais gosta, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de operar, gosto muito de atender, né? Então, eu tento equilibrar um pouco disso. Né? Eu atendo no meu consultório, atender em grandes centros como algum grupo de especialidades de algum convênio, né? Então você vai atender de tudo naquele dia, desde dor nas costas, ou no cotovelo, dor no pescoço, né? E no seu consultório você pode direcionar um pouco mais disso, né? Mas o modo como eu trabalho, eu gosto muito de, sempre falo assim, eu gosto muito de fazer ortopedia, né? Então, se tiver uma dor no pé, no tornozelo, no quadril, eu gosto de saber sobre a conversar sobre isso, saber ver o que já foi feito, né? E isso acho que é o gostoso da ortopedia, né? Porque envolve vários segmentos, né? E não é sempre a mesma coisa, né? E falando agora um pouco sobre desafio, na sua opinião, quais são os principais desafios da carreira? Olha, na ortopedia, a gente trabalha muito com a saúde. E a saúde no Brasil, por mais que a gente tenha consciência de que a saúde, a educação, a segurança é essencial, a gente não tem isso de uma forma plena, né? Então a gente, por vezes, vai trabalhar em locais onde você não vai ter a estrutura que você imaginava, que você aprendeu na faculdade, né? Nem todo mundo talvez tenha o mesmo interesse que você, né? Então, às vezes, você está super apaixonado pela profissão e tem pessoas que estão com problemas familiares, seus colegas, né? E na ortopedia exige muita atenção, né? Então, você tem que ter atenção no que você vai fazer, né? Você vai tratar uma fratura, você já fez 500 fraturas de fêmur. E hoje tem a 501 é hoje. Tá? Você tem que olhar aquela radiografia de novo, entender como é que ela é, o que o paciente faz, né? Entender o perfil de cada pessoa e diferenciar, individualizar. Tá? Não generalizar que todas as pessoas, você já fez isso 200 vezes e isso aqui é só mais uma. É diferenciar o que a pessoa faz, como ela entende, a família, né? Como ela trabalha. É uma pessoa, não é um número, né? E isso é um desafio, porque você não pode deixar isso tudo como um saco só de problemas, né? Você tem que estar sempre atento, não saturar. Entendeu? É se respeitar, né? Uma coisa que eu falo sempre, o seu trabalho é essencial na sua vida, mas a sua família também seus amigos também são, né? Então é dividir os espaços, né? Senão naturalmente você vai acabar saturando daquilo que você faz. Equilíbrio, né? Equilíbrio, encontrar equilíbrio entre um hobby, né? Entre curtir sua família, curtir seus filhos, né? Isso é super importante. Lógico, se você adora fazer ortopedia, se dedique, mas deixe um tempo dedicado para o seu bem-estar também. Exatamente. Para encerrar o nosso bate-papo hoje aqui, então, qual a dica que você deixaria, um conselho, na verdade, né? Para quem quer ingressar na ortopedia? Olha, se dedique bastante à anatomia, tá? O ortopedista tem que ser um bom anatomista, ele tem que saber onde ele está mexendo. Toda vez que você vai operar um paciente, tem que saber o que está passando naquela região, o que você vai encontrar lá do outro lado, né? Então, conhecer a área, né? Gostar de cirurgia, né? Ter bastante paciência e acho que o essencial dentro da ortopedia, por ser uma especialidade cirúrgica, o indivíduo talvez se torne um pouco mais duro com as pessoas. Tentar manter a gentileza, entendeu? Isso faz toda a diferença na relação do seu trabalho. Né? Conselho mais Atenção do que importante. E gentileza. Né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter participado com a gente.
Eu agradeço, vou super satisfeito de poder esclarecer e se eu pude esclarecer algum aspecto, eu Com fico super certeza. feliz. Muito obrigada, nós que Parabéns pelo agradecemos. programa. Obrigada. O Seu Emprego de hoje fica por aqui, a gente se encontra na próxima. Até lá!